diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então, desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Que a palavra de Deus, o evangelho que nós ouvimos, perdoe nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar um pouquinho, por favor. Amados irmãos e irmãs aqui presentes na paróquia Santo Antônio, você que reza conosco pelas redes sociais da nossa paróquia e também da página do Padre Mário. Nós estamos celebrando neste final de semana a liturgia do 2º domingo da Quaresma. A Quaresma, tradicionalmente, já nos recorda que é tempo de penitência. E isto deve de fato acontecer na nossa vida espiritual, na prática. Não apenas na teoria, não apenas nos ensinamentos, na tradição, mas em atos concretos. Quaresma é tempo de intensificar a vida de oração. Quaresma é tempo de jejuar, de fazer penitência. É tempo também de se praticar caridade. E a cada dia que passa, vamos nos enriquecendo com estas graças próprias deste tempo quaresmal, onde toda a igreja no mundo inteiro vive este tempo na liturgia. E este tempo favorece que nós nos aproximemos de Deus e entendamos, sintamos, vivamos intensamente o seu amor por nós. É este o tema das leituras bíblicas de hoje, a certeza de que Deus nos ama. A primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, ouvimos um pouco da vida de Abraão. Este homem, chamado também como pai da fé, foi alguém que viveu muitos séculos antes de Jesus e que fez a sua experiência pessoal com Deus. Abrão era casado com Sarai. Este casal já tinha idade avançada e não tinha filhos.
tinham este desejo de ter alguém que fosse o descendente. Então Deus dá a eles esta bênção. Nasce deste casal o menino Isaque. Isaque, então, é acolhido e amado por este casal, para se cumprir através dele a promessa de Deus. Abraão, olhe para o céu e veja quantas estrelas tem. Saiba que a tua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu. Até aí tudo bem, a história está sendo bonita. Mas Deus, então, vendo a vida de Abraão e aquilo que ele sentia, prova a sua fé. De que forma? Faz a ele um pedido. Ei, Abraão, pegue o seu filho Isaque, vá até o monte Moriá e sacrifique teu filho para mim. Muito estranho este pedido. Como pode Deus, que é amor, dá a Abraão uma criança e depois pede essa criança em sacrifício? Na realidade, historicamente, os povos daquela época, sobretudo os cananeus, que eram pagãos, tinham esta prática de sacrificarem pessoas para os deuses. Esta prática horrível. Então, Abraão simplesmente obedece, com dor no coração, mas tem sua fé provada. Pega o menino, o fecho de lenha, o fogo e sobem para o monte Moriá. E no caminho o menino pergunta: pai, nós vamos fazer o sacrifício, aqui está a lenha, o fogo, cadê a oferenda? Mal sabia que era ele a oferenda. E a resposta de Abraão foi uma resposta de fé: Deus proverá. Abraão tinha no coração que a promessa de Deus se cumpriria. A própria presença e vida de Isaque já era cumprimento desta promessa. Por isso ele vai com fé, crendo também na providência do Senhor. Então, no momento do sacrifício, ele coloca o menino sobre a pedra, coloca as lenhas, e quando vai sacrificar para depois queimar, o anjo brada entre o céu e a terra: Abraão, pare! Não faça nada. Agora eu sei que você teme o Senhor. E ali, ao lado do altar, entre os galhos, Abraão vê um cordeirinho pequeno. E aquele cordeiro se torna a oferenda a Deus. Então, Abraão e Isaque oferecem aquele cordeiro para o Senhor. Esta primeira leitura tem uma belíssima catequese quaresmal. Primeiro, que é um tempo de nós refletirmos sobre este amor de Deus, que não nos nega nada, nos dá tudo, sobretudo o bem mais precioso de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. O bem mais precioso de Abraão era Isaque, seu filho. O bem mais precioso de Deus Pai é Jesus Cristo. Por isso, ele oferece para a humanidade o seu bem mais precioso, para salvar a humanidade. Talvez na nossa mente, Deus manda Jesus ao mundo para morrer na cruz, mas na realidade, Deus manda Jesus vem ao mundo para revelar quem é o Pai. Como consequência, ele doa a sua vida por amor. Então, Abraão não nega a Deus o seu filho. Por mais que esta oferenda seria o seu tudo, Deus
não se alegra com a morte de Isaque. Pelo contrário, Deus se alegra com a fé de Abraão, que diante da situação foi provada. Aí nós entendemos o sentido das provações que passamos durante a vida. As provações, elas acontecem para que nós tenhamos uma fé madura, verdadeira em Deus. E aí, diante das provações, nós podemos escolher se nós queremos reclamar e murmurar contra Deus, ou se nós vencemos em Deus e com Ele as provas, para que depois sejamos por Deus aprovados. Abraão passou por isso. Poderia muito bem ele ter se revoltado com Deus, dizendo: ei, Senhor, o Senhor me deu, agora o Senhor quer tomar? Não, Abraão ofereceu. Abraão estava prestes a fazer isso, por amor e por fé. Então aí nós temos já a primeira lição para nós de ensinamento sobre Abraão. Depois, a segunda leitura, São Paulo, apóstolo, missionário, nos catequiza dizendo isso. Deus não nos negou o seu bem mais precioso, nos deu Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. Então esta segunda leitura, ela explica a primeira. Deus não nos negou o seu Filho, mas enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer tenha a vida, o perdão dos pecados e a eternidade. Então todos nós devemos e precisamos reconhecer isso, que o tempo da Quaresma é o tempo favorável de nós nos aproximarmos de Deus para que Ele concretize em nós seu plano de salvação. Depois, no Evangelho, Jesus havia dito já aos apóstolos: o Filho do Homem vai para Jerusalém, Ele mesmo, vai para Jerusalém e lá será morto, ressuscitará ao terceiro dia. Os discípulos ficaram então se questionando: como pode? Será que ele vai passar por tudo isso? Então, neste contexto, Jesus chama 3 deles, Pedro, Tiago e João, e leva os 3 numa madrugada para um monte. Não o Monte Moriá, mas o Monte Tabor. Sobem no monte, porque o monte era estar perto de Deus. Por isso, o monte é o lugar de oração. Vão para este Monte Tabor, e lá, quando começam a oração, Jesus se transfigura. Transfigura a sua imagem, a sua pessoa, revelando para os 3 a sua divindade. Eles não viam a divindade de Cristo, eles viam a humanidade de Jesus. Viam um jovem com cerca de 30 e poucos anos no dia a dia. Nesta oportunidade, Jesus é transfigurado para revelar a eles a sua identidade divina. E ao mesmo tempo, dá a eles um aperitivo daquilo que aconteceria no domingo de Páscoa, a ressurreição do Senhor. Então, diante deles, Jesus se transfigura, aparece Elias, aparece Moisés na nuvem, e estas 2 pessoas simbolizando o Antigo Testamento. Moisés, a lei, Elias, os profetas. Jesus é o cumprimento da lei do amor, ele é o cumprimento da profecia. E a voz que disse: escutai este meu filho, ele é o meu amado. Quer dizer, o próprio Deus nos dando o seu Filho amado e dizendo para nós: escutai-o. Quem ouve, escuta a palavra de Jesus, está escutando o próprio Deus que o enviou. Então os apóstolos ficam simplesmente em êxtase, assistindo tudo aquilo,
contemplando toda aquela manifestação divina. Por quê? Porque isto já estava preparando os apóstolos para aquilo que aconteceria na Semana Santa. Lá na Semana Santa, Jesus seria desfigurado. Na transformação da ressurreição, tudo aquilo que foi desfigurado na morte, na paixão, será glorificado, manifestando assim o poder divino de Jesus Cristo. Então, o evangelho de hoje tem para nós a mensagem que nos eleva à oração. Primeiro, estar no monte é viver a quaresma. Estar no monte é estar próximo de Deus. Todas as práticas quaresmais que nós já estamos incentivando e fazendo acontecer são formas de nós estarmos no monte, contemplando a presença de Deus e a sua misericórdia, provando esta misericórdia e crendo em Jesus Cristo, nosso Salvador. Depois, esta transfiguração de Jesus já nos conforta, na certeza de que toda a história da salvação não terminará no Calvário, com o Cristo desfigurado, e sim terá o seu ponto máximo, que será a ressurreição, onde tudo aquilo que será desfigurado na paixão será glorificado, e assim, vitoriosamente, Cristo reinará sobre tudo e todos, como disse São Paulo na segunda leitura. Então, queridos irmãos e irmãs, aproveitemos bem a quaresma, vivamos este tempo em preparação ao grande mistério da nossa salvação e façamos nesta quaresma a experiência de Deus. Desfigurados pelo pecado, com o perdão de Deus, somos transfigurados. Voltamos à dignidade humana, quando pedimos perdão e somos por Deus perdoados. Por isso, quaresma é tempo de reconciliação com Deus. Guardemos todas estas mensagens no coração, na certeza de que o nosso Deus nos ofereceu o seu bem mais precioso, Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude para que vivamos uma santa quaresma em preparação à Páscoa do Senhor. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Juntos,